Jesus, amém? Glória a Deus. Desde já quero desejar aqui um feliz Dia das Crianças para todas as crianças nessa noite. Glória a Deus, não somente da congregação, mas de todo o globo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, no versículo 18. Glória a Deus. Hoje é culto de adoração a Deus, mas comemorativo ao Dia das Crianças. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Quantos acham? Diga amém? Amém. Diz assim, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegou o seu discípulo aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não fizerdes como a criança, de modo nenhum entrará no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde com esta criança, esse é o maior do reino do céu. Podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui hoje diante de uma palavra poderosa para a igreja. Estamos aqui hoje diante a palavra daquele que é fiel e verdadeiro, aquele que permanece fiel para nos instruir o caminho da salvação e da vida eterna. Podemos observar aqui, pastor Cláudio, nesta noite, Jesus no seu ministério, ensinando acerca do reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer, amada igreja, que Jesus deu poder, autoridade ao seu discípulo para fazer as obras do reino do céu. Mas entrando em seu coração, queria saber de si quem era o maior no reino de Deus. Quem era maior do que o outro no reino de Deus? E a palavra de Deus vai dizer nessa noite que chegaram aos pés de Jesus, pastor Antônio Marcos, e interrogaram dizendo quem era o maior no reino de Deus. Jesus, estando diante do seu discípulo, ele puxa o seu discípulo para uma grande atenção, usando uma criança. Eles queriam saber quem era o maior no reino do céu. E Jesus, olhando para o seu discípulo, e em volta da sua pessoa estava uma grande multidão. Ali estavam homens, mulheres, jovens, adolescentes, e estava a criança diante do seu ensinamento. Mas aquela pergunta indagada pelo seu discípulo a respeito de quem era o maior no reino do céu. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele pega uma criança e coloca no meio daquela multidão. Ele pega uma criança e coloca diante do seu discípulo para instruir quem era o maior no reino do céu, quem era o maior no reino de Deus. E Jesus, olhando para ele, disse que se não convertesse e não fizesse como uma criança, de modo nenhum poderia entrar no reino do céu, que de modo nenhum poderia entrar no reino de Deus, que se não fosse humilde como uma criança, de forma nenhuma poderia entrar no reino de Deus.
discípulo egocêntrico que estava ao seu redor, que para ser o maior no reino do céu, tinha, amada igreja, não era poder para libertar, não era poder para curar, não era poder para expulsar demônio, não era poder para fazer maravilha no meio da multidão, mas para entrar no reino do céu era necessário ser como uma criança. Ele usa uma criança como uma base para o seu discípulo, ele usa uma criança como uma base para os seus seguidores, ele usa uma criança como uma base para toda aquela multidão, que era necessário ser como uma criança para entrar no reino de Deus. E chamando a atenção do seu discípulo, eles viram que era necessário, pastor Cláudio, não era somente ter poder, somente ter autoridade, fazer milagres e maravilhas, mas era necessariamente o pastor se converter como uma criança. Era necessariamente ser como uma criança. Era necessariamente ser humilde como uma criança, para que, sendo assim, fosse o maior no reino do céu. Jesus agora ensina o seu discípulo a base para o homem ou a mulher, para o jovem ou o ancião entrar no reino de Deus. Era necessário ter essas características. E nessa noite estamos aqui diante esta palavra, a qual está sendo pregada aqui, que para nós entrarmos no reino do céu, temos que cada dia mais nos convertermos, cada dia mais sermos humildes, e cada dia mais se tornarmos como uma criança, porque a criança era a referência, era a base de tudo, para que o homem daquela época, ele pudesse entrar no reino do céu, e ali permanecer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra que nesta noite prega, trago para a nossa meditação, analisar o nosso ser, o nosso entendimento, o nosso coração, se certamente como base nesta noite, estamos se comportando em nossos corações, em nosso entendimento, em nossas vidas, como uma criança, como ser sincero e verdadeiro e humilde na presença de Deus. Porque sendo assim, amada igreja, seremos maior no reino do céu. Porque assim nos constituiu a palavra, aquele que é fiel e verdadeiro, e aquele que está aqui nessa noite para abençoar a sua vida neste lugar. E ali estava aquela criança diante da multidão. Jesus, olhando para aquela criança, ele disse mais duas palavras: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, recebe também a mim. Jesus ensinando que não era somente necessário fazer como uma criança, se converter como uma criança, ser humilde como uma criança, mas também naquela época, como a criança era rejeitada pelos adultos, era uma necessidade de ser recebido, porque todos aqueles que recebessem uma criança em seu nome também receberiam. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amada igreja, que estamos aqui hoje como principal da palavra. Hoje é um culto em homenagem ao Dia das Crianças, homenagem a qual a criança faz parte do projeto de Deus da família.
já vem escrito desde o começo que todo aquele que recebesse uma criança também receberia ele. E Jesus ensinando isso também, que qualquer que escandalizasse uma criança daquela, um pequenino, era melhor que amarrasse uma corda em seu pescoço e lançasse sobre o mar. Jesus usa uma criança para o seu discípulo egocêntrico como a base da convenção da humanidade, a convenção do homem para ele entrar no reino de Deus. Não bastaria estar, pastor Cláudio, diante do reino, na frente do reino de Deus, estabelecido na terra, mas era necessário fazer parte e entrar para dentro do reino de Deus. Mas para isso tinha que ter um processo da convenção com uma criança. E Jesus ia ensinando, e conforme ensinando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que a multidão seguia por grande conhecimento e sabedoria, por grande filosofia. E quando andava com Jesus, ele ensinava a respeito do reino de Deus. E a sua sabedoria, o seu conhecimento é de extrema sabedoria, que as mulheres daquela época levavam os teus filhos para que tocassem Jesus, levavam os seus filhos para aproximar-se de Jesus. O livro de Marcos capítulo 10 versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que a multidão estava com Jesus, e as mulheres daquela época levavam as crianças, levavam os teus filhos para estar diante de Jesus e para tocar nele. E a palavra de Deus vai dizer que o seu discípulo ali rejeitava. O seu discípulo não deixava que ele chegava até Jesus e ignorava que as crianças chegavam até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus olha e vê que seu discípulo começa agora a ignorar essas crianças, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ali se indigna e olha para ele e diz: deixa vir a mim as criancinhas, porque das tais são o reino do céu. Deixa vir a mim as criancinhas, porque aqueles que rejeitam a criança, rejeita também a mim. E aquele que rejeita uma criança, que não deixa entrar no meu reino, certamente não entrará no meu reino, no reino do céu. Era a instrução de Jesus naquela época: deixa vir a mim as criancinhas, porque das tais são o reino do céu. Que não era necessidade de não deixá-los que chegassem até o Senhor Jesus, porque delas era o reino de Deus. Era delas o reino de Deus, por quê, irmãos? Por causa da sua sinceridade, por causa da sua verdade, da sua humildade, o seu coração sincero, o seu olhar puro, a necessidade de um olhar carinhoso, a necessidade de ter alguém que cuidasse de si, a necessidade de ter aquele que usa mais. Assim ensinou o Senhor Jesus, que era a característica da criança naquela época, é a característica da criança nos tempos de hoje, é a característica, a necessidade do olhar sincero, a necessidade do carinho do seu responsável, a necessidade de alguém que cuidasse de ti. A
coração. É uma necessidade. E dessas tais é o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou que eu chamasse o pastor Marco todas as crianças. E ali abraçou e abençoou as crianças. Jesus abençoou todas as crianças que ia ter com ele. Abençoou todas as crianças que estavam ali. Porque o seu ensinamento era verdadeiro. O seu ensinamento era correto. Isso levava que as famílias judaicas levavam até os seus filhos para ser abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ensinou dizendo: deixa vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. O seu discípulo, dentro daquela fase, o seu discípulo dentro daquele assunto, dentro daquela reunião, eles começam a entender no teu racional, eles começam a entender na sua naturalidade, eles começam a entender que para ser o maior no reino de Deus, não era somente falar bonito, não era somente ensinar bonito, não era somente expulsar demônios, não era somente entrar em aldeia e fazer o íntimo do Senhor Jesus. Ser o maior no reino do céu não era ser o maior entre eles, disputando posições, mas para ser o maior no reino do céu, só era necessariamente aprender como uma criança para fazer parte e entrar no reino de Deus que estava diante da sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, irmãos, na aplicação da palavra de Deus nessa noite, para nós fazermos parte do reino do céu, é uma necessidade, instruído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazemos como uma criança. Há uma necessidade para sermos como a criança, se convertermos como a criança e sermos humildes como a criança, e fazendo assim, diante da palavra que está sendo pregada nesta noite, sendo assim diante daquele que está aqui nessa noite, como diz a tua palavra, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meu Deus. Fazendo assim diante da igreja do Senhor, estaremos certos que nós fazemos parte do reino de Deus. E no tocar das trombetas, no dia do Senhor, a qual o dia do Senhor virá e não se atardará, que brevemente todas as escrituras estão se cumprindo, no tocar das trombetas, no piscar de olhos, como diz a palavra de Deus, aquele que está preparado, assim como nós fazemos parte desse reino de Deus estabelecido aqui na terra, seremos transformados em corpo corruptível dessa terra, direto para o reino de Deus estabelecido no céu, a qual é a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, a qual já está preparado para desde a fundação do mundo, para os santos, para os lavados e remidos do sangue do Cordeiro, fazer
Glória a Deus, você faz parte deste reino.